Sabes, Fernando, eu falava hoje pra minha namorada, ela também é advogada, enfim, ela teve uma audiência complexa e eu disse a ela o seguinte: seja advogada. Seja advogada. Tu é advogada. Ser advogada é a totalidade daquilo que tu precisa para agir. E aqui eu vou dizer mais uma vez. Evandro Bittencourt Feijó. Preciso voltar nesse ponto para responder parte da tua pergunta. Evandro tem uma característica fundamental no escritório. Ele sempre diz: eu sou advogado. E essa frase é dele. No escritório nós temos algumas frases que já se tornaram clichê entre nós, mas elas são importantes para as pessoas que convivem conosco. O Evandro tem uma frase que sempre quando eu conheci, e o conheci falando essa frase para um agente público, aonde não me lembro bem como é que era a situação, mas ele disse o seguinte: tchê, eu sou advogado. A minha petição, ela chega no gabinete do delegado, do juiz, do promotor, do governador, do prefeito, do presidente da República, do presidente do Senado, da Câmara, do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela chega onde precisar. Eu sou advogado. Tamanha essa alquimia entre o humano e o advogado que as pessoas talvez não entendem liturgicamente, mas talvez possam compreender. Igual o médico, como é lidar com a vida, abrir o ser humano e ver o coração batendo e naquele átimo de segundo dizer: se isso parar, eu perdi o paciente. Ser advogado, quando a pessoa escolhe a profissão, me parece que ela tem que fazer uma recognição de quem foram os grandes advogados desse país. Quem foram as grandes personalidades do nosso país que vestiram a beca do advogado. Né? Aquilo que a gente fala, uma profissão do advogado é uma profissão de defesa. Como a gente sempre disse, assim como outras profissões são maravilhosas, como o soldado, como o enfermeiro, como o professor, a farda do soldado é a batina do sacerdócio, é a beca do advogado, é o guarda-pó do professor. A profissão que se escolhe, ela é, na verdade, aquele sacerdócio que tu vai exercer. Então, quando se senta na frente de um... Eu acho que o cliente é muito mercantilista, mas ele é normal ser utilizado porque o código de ética usa o termo cliente. Mas quando se senta ao lado da pessoa que procura, e o escritório que nós temos vive da antessala. Nós somos advogados até no pagamento dos impostos. Vive da antessala. E a antessala revela muitas, mas muitas histórias maravilhosas. Do homicida ao estuprador, da estuprada ao filho que morreu. Isso o advogado tem que saber, que não é horrendo conhecer, que não é feio conhecer, é a mazela humana. Meça o nível de democracia de um país e vá visitar um hospital público e uma delegacia. Então, quando a gente vai e se depara com uma situação, Rui Barbosa, recorrendo ao clássico, sempre que um crime é cometido, a ordem legal manifesta-se de duas maneiras: acusação e defesa. A segunda não está para a primeira como se fosse menor que aquela. A defesa não quer o panegírico da culpa e nem do culpado. A sua função consiste de ser a voz dos seus direitos legais. É um mantra que, tirando do juridiquês, é dizer o seguinte: assim como qualquer pessoa que discute, alguém vai dizer: tá, mas só um pouquinho, o que ele fez de errado? Qualquer briga, em qualquer manifestação tribal, alguém vai fazer algo que é proibido e alguém vai retribuir o que não pode ser feito em ações, vinganças ou aquelas que estão em preceitos escritos por uma determinada tribo, no mais primitivo contato que o ser humano possa ter. Alguém ali vai ser sempre a voz dessa pessoa que diga: ele não atirou a pedra, ele não botou fora a comida, ele não fez preguiça para ir para a plantação. Sempre vai ter alguém. Isso é um instinto do ser humano.